Shalom, shalom, santos. Eu aqui continuando, ok? Há uma diferença entre igreja e essa outra igreja, se é que eu posso chamar de igreja. Primeiro, para você entender, igreja quer dizer, no grego, quer dizer eclésia. Eclésia ou eclesia quer dizer nascidos para fora. Qual foi o propósito de Jesus em implantar a igreja? Foi para que pudesse representar o reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra. Vou repetir novamente. Representar o reino de Deus na terra. Igreja. Porque esse título Jesus tirou do meio dos romanos. Os romanos, eles tinham um grupo chamado eclésia. Era um grupo de homens comandado por um maioral. E a eclésia romana era um grupo de senadores que andavam. Então Jesus, se encontrando naquela região, dando instrução aos seus discípulos, ele viam os cavalos romanos vindo de encontro com toda a eclésia romana. Ele olhou para aquilo ali e ele estava parado com seus discípulos, isso segundo o historiador, e ele olha para trás e aponta para uma estátua para ser um portal. Ele olha para a eclésia dos romanos, ele olha para o grupo que ele estava com ele, que eram os discípulos. E eles bem assim, porque as portas do inferno, apontando para a estátua com a boca aberta, tipo um portal ali aberto, ele diz, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Ele aponta para os seus discípulos e bate nele. Ele vê a eclésia dos romanos passando de um lado, olhando, entendeu? É como se fosse polícia, entendeu? Você está na sua casa e a polícia passa na sua porta, fazendo aquela vistoria, olhando, entendeu? Então, os soldados passavam, eles não mexiam não, ficavam só olhando, tivesse algum estranho fazendo bagunça, eles paravam, entendeu? Então, Jesus olhando como um provocador de milagres, ele olhou para os soldados romanos passando, com a eclésia, o grupo que estava com os soldados, e olhou para o portal de uma estátua, ali algo maligno, e ele disse, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja, apontando para os seus discípulos. Ele fez essa analogia interessante. Então veja que existe a igreja de Jesus. A pergunta é que não se cala. Quem é a igreja de Jesus? Quem é a igreja de Jesus? Lógico que nós compreendemos que a igreja de Jesus é todo aquele que nasce de novo, todo aquele que se entrega para Jesus, todo aquele que rende sua vida ao Senhor. Tem ele como seu Senhor, como seu Salvador, seu mestre, seu professor, o tudo da sua vida, mas esse tudo tem nome. Aí você tem que dizer, ele é meu amor, ele é meu lindo, ele é meu rei, ele é meu Deus, entendeu? Ele é meu amigo, né? Então pronto, mas quem é esta outra igreja? Que está bem dentro, infelizmente, envolvida no relacionamento com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a noiva. E é por causa dessa outra igreja que está procurando prostituir, sujar, manchar a igreja do Cordeiro. Vou chamar de igreja prostituta. Ou a igreja prostituída. Que conversa é essa, rapaz? Alguém pode perguntar? Essa igreja é uma igreja, quem sabe essa pessoa nasceu de Deus, quem sabe se voltou para Deus, mas por qualquer situação, qualquer circunstância, se revoltou com Deus, se chateou com Deus, não quer mais nada com Deus, frequenta as reuniões, como a igreja de Cristo frequenta, come do mesmo pão, bebe do mesmo cálice, mas ela está prostituída. A palavra é forte.
Porque quando se fala de igreja prostituída, muitos só querem tocar na igreja católica, que se prostituiu com o Império Romano. Porque o que é a igreja católica? A união política e a união com a igreja primitiva. Os católicos pensam que a primeira igreja que surgiu foi a católica. Está errado. A primeira igreja que surgiu foi a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos. Mas aí veio Constantino, no ano 603, se eu não me engano. E ele, para tentar ganhar voto, eleição, ele se fez que se converteu à fé em Cristo, para ganhar política e o voto do povo judeu. O povo judeu achou bem, a barganha com essa foi boa, segundo a história, e se uniu a igreja com o Estado. A igreja e o Estado se uniu. A igreja e a política se uniu. E depois que a igreja primitiva estava unida com o Império Romano, tornou uma única igreja. Aí vem o tal do Constantino, imperador da época, implantar o nome Igreja Católica. Porque a palavra católica quer dizer universal, quer dizer mundial, quer dizer internacional. Aí você já entende aí a ramificação também de algumas denominações evangélicas aí com o nome que eu citei aqui, que eu não vou tocar nisso. Mas você já está entendendo, a palavra católica não é maligna, a palavra católica quer dizer universal. Igreja no mundo todo, igreja universal, igreja mundial. A igreja dominando a terra, é isso que quer dizer a palavra católica. Só que aí, enquanto ela era somente igreja católica, estava até mais ou menos. Mas depois aí entrou o clero romano e formou a expressão romana. Só que estava dentro alguns apóstolos. Aí então, para que os apóstolos fizessem parte desse rol, desse grupo, então botaram o quê? Igreja Católica Apostólica Romana. Entendeu? Porque a igreja primitiva tinha se unido, se acloparam, se ajuntaram, e aí que a igreja primitiva começou a entender que Constantino não se converteu de verdade, ele começou a implantar algumas coisas que alguns já sabem, ele começou a cobrar, começou a inventar adoração a mortos, pegar os ossos de quem morreu, né? Foi um santo, foi uma santa irmã, pegava os ossos dela, colocava nas paredes para todo mundo adorar, né? Ali servir, venerar os ossos daquela irmã, homenagem. Não vou contar nisso que você já sabe pela história, mas é só para você entender, né? Como vai ter o terceiro vídeo a respeito disso, para você entender que quando se fala de igreja prostituída, não está só falando da igreja católica, como muitos cristãos evangélicos metem o cacete na igreja católica. Não. A igreja católica foi um dos meios que abriu espaço para essa prostituição. Mas quando se fala de igreja prostituída, está falando num todo aqui. Pessoas que estão dentro da fé em Cristo, mas caminham prostituídos. E como se fala prostituídos, se fala também de adulterados ou adúlteros. Tem mais amigos no mundo do que amigos de Cristo. E Tiago capítulo 4 diz: aquele que se constitui amigo de Deus é inimigo do mundo. Porém, aqueles que se constituem amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, essa palavra mundo quer dizer sistema implantado nesse planeta. Ou seja, aonde o diabo está, roubando, matando e destruindo. Quando alguém faz amizade com este mundo, e a palavra mundo não só se resume no sentido disso, mas se trata também a questão das obras da carne, desejo ardente da carne, desejo ardente dos olhos e a soberba da vida. Então isso constitui o mundo. Quando a igreja parte para isso e vive disso, ela se constitui inimiga de Deus. No próximo vídeo eu continuo. Dê um like aí, tá? Dê um toquezinho aí para ajudar.